Tiago Anzai bota fogo no tédio com o livro O Segredo das Ondas. Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e este é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de cenários em obras literárias. Hoje a gente vai falar do romance delicioso do autor carioca Tiago Anzai, chamado O Segredo das Ondas. Esse livro ele traz uma coisa muito pouco explorada na literatura brasileira, que são elementos de fantasia. E quando eu vi o realismo mágico desse livro no Rio de Janeiro, especialmente no bairro onde eu cresci, que é Botafogo, a obra me arrebatou na hora. E hoje, como o nosso canal agora tá ficando importante, vejam só, vai vir aqui falar pra gente sobre o livro ninguém menos do que o próprio autor, Tiago Anzai. Tiago, seja muito bem-vindo aqui na comunidade do Lusofonia e conta pra gente aí quais são os mistérios da sua obra. Olá pessoal, tudo bom? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Adriana pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha obra e compartilhar aqui com vocês um pouco desse bairro fantástico que é Botafogo. Então deixa eu me apresentar, meu nome é Tiago Anzai, eu sou autor do romance O Segredo das Ondas, publicado pela editora Transversal. O Segredo das Ondas é um romance de formação com toques de realismo mágico e ele conta a história de Olá, um sujeito prestes a completar 30 anos e passando por toda uma crise de inseguranças e de incertezas, e ele acaba conhecendo em um acidente a Tomiko. Tomiko é uma artista de São Paulo que está no Rio de Janeiro exatamente para desenhar, para pintar um mural de uma famosíssima obra de arte japonesa em um albergue do Rio de Janeiro, mais especificamente em Botafogo. Só que durante esse acidente, a Tomiko se lesiona, o que impossibilita ela de continuar a pintar essa obra sozinha. E ela recorre à ajuda exatamente de Olavo para ajudá-la nesse processo. E a partir de então, coisas estranhas, coisas fantásticas começam a acontecer na vida de Olavo, que vão se desenrolando aí ao longo do romance. E O Segredo das Ondas ele tem o seu arcabouço, digamos assim, baseado em 3 pilares. O primeiro deles é a imigração japonesa para o Brasil, que é um tema muito precioso para mim, porque eu sou fruto dessa imigração japonesa, assim como Tomiko é fruto também dessa imigração. Então essa cultura oriental permeia muito fortemente o livro. O segundo pilar seria a solidão que, a meu ver, seria, digamos, o vilão do romance e, curiosamente, é um vilão que reside em todos nós de alguma forma, pela qual nós já passamos, ou iremos passar, ou temos, né? Essa solidão que é esse mal da sociedade moderna e que também permeia de forma muito intensa os personagens do livro. E o último pilar seria a parte fantástica da coisa, né? A parte misteriosa que é evocada em nós quando nós podemos, por exemplo, passear pelas ruelas de Botafogo tentando decifrar o que se esconde por detrás daquelas casinhas de vila, coisas que a gente ainda consegue ver aqui no bairro. Para esses 2 primeiros pilares, eu recomendo e sugiro que vocês adquiram um livro, O Segredo das Ondas, em e-book, na Amazon ou no site da editora Transversal, para desvendar esse mistério. E para o terceiro pilar, sugiro fortemente que vocês permaneçam aqui no vídeo, porque a Adriana agora irá comentar algumas coisas muito interessantes a respeito desse bairro, que é exatamente todo o cenário, quase um personagem a mais no Segredo das Ondas.
Então, muito obrigado, Adriana, e com você. Ô Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Eu gostei muito de mergulhar nesse ambiente onírico do livro e acho que todas as pessoas que leem têm realmente uma experiência muito interessante nessa reflexão sobre a socialização humana, principalmente agora, nesse momento de pandemia, onde as relações sociais estão tão conturbadas, né? E o personagem principal ali do livro, o Olavo, ele mora em Botafogo, onde grande parte da história se passa. E Botafogo é um bairro que fica na zona sul do Rio de Janeiro, é um bairro comercial e residencial e que também acaba tendo uma função de corredor entre o centro da cidade e as praias famosas como Copacabana e Ipanema. Botafogo, ele tem um dos cartões postais mais bonitos e conhecidos do Rio de Janeiro e do Brasil, que é a Enseada de Botafogo, com vista ali para o Pão de Açúcar. E a praia de Botafogo era para ser uma das praias mais bacanas, com águas calmas, que dá para levar as crianças, mas em razão dessa desgraça ecológica que é a poluição da Baía de Guanabara, isso não é mais possível. E, gente, há poucas décadas atrás era possível ver até golfinhos ali na Baía de Guanabara, mas eu não gosto nem de falar sobre isso porque me dá uma tristeza muito grande. E bom, a Botafogo, como a grande parte do Rio de Janeiro na época da fundação, não era urbanizado, era isolado. Por quê? Por questões de defesa. A cidade se concentrava ali, como nós já vimos em outros episódios, no centro da cidade, no que era o Morro do Castelo. E, apesar disso, já teve a designação de um proprietário logo depois da fundação da cidade, e esse proprietário vendeu para um homem chamado João Pereira de Souza, conhecido como Botafogo, e que deu o nome para o bairro que existe até hoje. Mas ficou ali isolado, sem ocupação, até o início do século XIX. Só tendo servido mesmo como passagem para os engenhos que tinham ali no que hoje é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas com a chegada da família real em 1808, teve ali um grande crescimento do Rio de Janeiro e o centro ficou inchado. E o Rio de Janeiro, gente, nessa época, não era nem de longe um modelo de saneamento, tinha muitas epidemias. Eu não estava lá para ver, mas eu tenho certeza que fedia. Então, quem podia, quem tinha dinheiro, quem tinha condição de se deslocar com transportes individuais, não morava ali, saía dali e ia procurar zonas mais arejadas, zonas maiores. E Botafogo foi um desses lugares escolhidos por ter uma paisagem bonita, um clima mais ameno, campestre, e os ricos construíam casas, chácaras enormes em Botafogo e deixavam o populacho lá na fedentina do centro da cidade. Bom, e aos poucos foram concentrando cada vez mais casas, inclusive a Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, teve uma casa ali na praia de Botafogo, esquina com o que hoje é a rua Marquês de Abrantes. Era uma casa lindíssima, com mirante para a praia. Hoje em dia é um prédio residencial que é mais afastado da praia, porque houve um aterro ali naquela região, mas até meados do século XIX, continuou sendo uma zona rural, afastada. Muitos eles construíram como casa de veraneio, mas depois começaram a se instalar permanentemente ali e aos poucos foi crescendo aquela região, mas com a concentração de pessoas muito ricas e casas enormes, e a população foi aumentando e foi demandando um transporte para ali. Mas as pessoas que moravam ali tinham um status muito diferenciado que a gente pode ver inclusive na literatura do século XIX, quando se referiam aos botafoguenses como pessoas realmente muito ricas. E
inicialmente, para chegar até lá, o transporte principal era feito de barco. Olha só que legal, porque as estradas ali eram muito precárias, eram aquelas que você vai chacoalhando, chega lá em mula, todo doído, e pelo mar de barco era muito mais rápido e prático. E a partir de 1850 é que a coisa realmente começou a tomar grandes proporções. Aí teve, vejam que luxo, água, que chegou em Botafogo. Na década seguinte, em 1860, a iluminação a gás, e aí levou à abertura de ruas, à interiorização ali, mais no bairro de Botafogo, e claro, isso levou também a uma diversificação social quando você começou a ter transportes cada vez mais frequentes, né? Então, o que acontecia? As pessoas que eram mais pobres, elas se concentravam nos lugares menos valorizados, como, por exemplo, ali perto do cemitério São João Batista, que existe até hoje. Inclusive, pessoas muito célebres foram enterradas lá, como Carmen Miranda, Machado de Assis, que depois os restos mortais dele foram transferidos para a Academia Brasileira de Letras. Com esse desenvolvimento do bairro, houve a obra que realmente marcou o destino, que foi a construção de 2 túneis, chamado Túnel Velho e Túnel Novo, que liga Botafogo a Copacabana. E foi essa obra que permitiu o florescimento de Copacabana no início do século XX, como nós vimos aqui quando nós falamos do bairro Peixoto. E o que aconteceu é que Botafogo começou a perder status. As pessoas muito ricas começaram a deixar o bairro, porque a moda era morar ali na região das praias do Atlântico, Copacabana, posteriormente Ipanema. Não que Botafogo ficou abandonado, não é isso, mas ela perdeu esse status de exclusividade dos mais ricos. Mas as pessoas começaram a conviver ali de diferentes classes, inclusive a própria reforma de Pereira Passos com embelezamento chegou também em Botafogo, com destaque ali para a Avenida Beira-Mar, na Orla, e só depois, já na segunda metade do século XX, é que Botafogo também sofreu uma grande explosão demográfica, valorização e verticalização, como toda a zona sul do Rio de Janeiro, e desenvolveu comércio, shopping, barra. E, claro, a parte mais importante, que é a sede do clube de futebol de pessoas simpáticas, de pessoas distintas, que é o Botafogo. Bom, essa característica do bairro de ter passado um tempo um pouco preterido em relação a outras zonas da cidade, acabou que teve um caráter muito interessante, porque houve vários sobreviventes da arquitetura de Botafogo. Então, quem passeia com um olhar mais atento pode ver o testemunho dessas diversas épocas da evolução urbana no que restou. Tem ali a casa de Rui Barbosa, que é um museu que mostra ali a casa justamente onde morou Rui Barbosa, uma casa gigantesca, mas tem outras casas pequenas, casas de vila, casas menores. Então Botafogo é um bairro que você vai andando e daqui a pouco, uma casa do lado de um grande condomínio, e vale muito a pena ver isso com esse olhar da evolução urbana do bairro. Então, eu realmente recomendo que você descubra ele através aí do livro do Tiago, que traz aí essa visão fantástica, muito divertida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscrevam no canal, façam parte aí da comunidade, deixem os seus comentários, digam aí pro Tiago o que vocês acharam do livro e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau!